O que acontece quando a humanidade finalmente consegue resolver seus problemas mais antigos? Pois é, no livro Homo Deus, Yuval Noah Harari diz que a gente está bem na beira de uma agenda completamente nova. Então, vamos mergulhar nas previsões surpreendentes dele para o nosso futuro. Para a gente entender para onde estamos indo, primeiro a gente precisa dar uma olhada de onde viemos. Por milênios, a vida humana foi definida por pesadelos que pareciam incontroláveis, forças que nos faziam sentir completamente impotentes. Ao longo de toda a nossa história, existiram 3 grandes problemas que atormentaram a humanidade, que moldaram nossas sociedades, nossas religiões, nossas vidas. Fome, peste e guerra. Geração após geração, essas 3 coisas não eram vistas como problemas que a gente podia resolver. Eram, na verdade, parte inevitável do plano cósmico ou da nossa própria natureza imperfeita. Eram simplesmente fatos da vida. A brutalidade desse relato do século XVII choca de verdade. E o pior é que isso não era uma exceção, era a regra. A fome não era só a falta de comida, era uma força que levava as pessoas à mais profunda degradação. E ainda por cima, tinham os exércitos invisíveis. Patógenos como a peste negra, causada por essa bactéria que vemos aqui, era uma força simplesmente imparável. A peste varreu a Eurásia e matou mais de 1/4 da população. Não tinha defesa, só restava rezar e esperar o pior. E claro, a violência humana. Em sociedades agrícolas antigas, a violência era responsável por impressionantes 15% de todas as mortes. A guerra não era uma falha do sistema, a guerra era o sistema. Mas aí, algo mudou. E mudou drasticamente. O Harari argumenta que nas últimas décadas, a gente realizou uma das maiores revoluções da história. Transformamos o que era inevitável em algo administrável. Olha só que interessante essa mudança de mentalidade. Onde antes a gente rezava por salvação, agora a gente forma comitês e busca soluções. A fome deixou de ser um castigo divino para se tornar uma falha de logística. Uma epidemia não é um demônio, é um vírus que a gente combate com vacina e higiene. E aqui a gente chega num ponto que vira o jogo. Pela primeira vez na história, mais pessoas morrem por comer demais do que por comer de menos. É uma estatística impressionante que resume a nossa nova realidade. Em 2010, a obesidade matou 3 vezes mais que a fome. E essa tendência continua. Hoje em dia, a chance de uma pessoa morrer por suicídio é maior do que por um soldado, um terrorista ou um criminoso. E o diabetes? O diabetes mata mais que o dobro de pessoas que toda a violência humana somada. O açúcar se tornou mais perigoso que a pólvora. E a guerra? Harari introduz o conceito da nova paz. E não se trata só de uma trégua. Em muitas partes do mundo, a guerra entre grandes potências se tornou irracional, economicamente falando e estrategicamente suicida. A humanidade não só aprendeu a quebrar a lei da selva, mas também, o que é surpreendente, a lei de Chekhov. Aquela famosa regra do teatro, sabe, que diz que uma arma que aparece no primeiro ato tem que ser disparada no terceiro. Pois bem, a arma nuclear está no palco desde 1945 e até hoje o gatilho nunca foi puxado. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. Se os bombeiros já apagaram a maioria dos incêndios, o que eles vão fazer agora? Com nossos antigos inimigos sob controle, para onde a humanidade vai direcionar sua atenção e toda a sua engenhosidade? A resposta, segundo Harari, é, no mínimo, audaciosa. Tendo superado os desafios da sobrevivência, agora a gente busca transcender nossas próprias limitações. Estamos partindo em uma busca para nos tornarmos deuses. Essa nova agenda pode ser dividida em 3 projetos interligados. Primeiro, derrotar a velhice e a própria morte. Segundo, encontrar a chave para a felicidade duradoura. E, finalmente, o terceiro, aprimorar os humanos em algo divino. Transformar o Homo sapiens em Homo Deus. Vamos focar um pouco no primeiro e mais provocador desses objetivos, a tentativa de derrotar a mortalidade. Uma luta que antes era coisa de religião, de fantasia, agora está se mudando para dentro do laboratório. Olhem só esse contraste. Na esquerda, a morte como um destino metafísico, o ceifador. Na direita, o início da vida num laboratório, um processo biológico que a gente pode manipular, pode controlar. Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. Para a ciência moderna, a morte não é um decreto divino. É uma falha técnica. O coração para de bater, uma artéria entope, células se multiplicam sem controle e todo problema técnico, em teoria, tem uma solução técnica. E isso não é mais ficção científica, não. O Google tem uma empresa, a Calico, dedicada a resolver a morte.
Bilionários estão investindo fortunas para combater o envelhecimento. A ciência está mobilizando todo o seu capital, todo o seu talento para travar uma guerra total contra nosso inimigo final. E se a gente conseguir, as implicações são gigantescas. O que significa um casamento até que a morte nos separe se a morte não chegar? Como seriam as carreiras se vivêssemos até 150 anos? Teríamos que nos reinventar não uma, mas várias vezes. E isso nos deixa com uma pergunta final e um tanto inquietante. Ao buscar os poderes de criação e de destruição, estamos nos colocando no lugar de deuses. Mas que tipo de deuses seremos? Sábios e compassivos ou caprichosos e destrutivos? Essa é a questão que vai definir o século XXI.